Obrigado, senadora Ana Amélia, nossa presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Também cumprimento todos os nossos convidados aqui presentes. E eu quero fazer um questionamento. O senador Dário Berg já aprofundou bastante o assunto, mas numa linha que não foi abordada, que é a questão do banimento de moléculas ou de produtos que estão no mercado. Tem se acelerado esse processo nos últimos anos e produtos que eram produtos muito bons para a agricultura e relativamente baratos no seu uso, como o endosulfan, né? Lá atrás foi banido, e agora na lista tem informações de que nós temos no mínimo 2 produtos muito utilizados, largamente utilizados na agricultura, que é o princípio ativo paraquat e depois também o glifosato, que são produtos que, para a agricultura de cerrado, por exemplo, e a técnica de plantio direto, eles são fundamentais. Nós não temos como, hoje, não temos substituto à altura para fazer agricultura de baixo carbono, como fizemos no plantio direto, e que proporciona uma série de vantagens ao meio ambiente, como evitar a erosão, tanto erosão de escorrimento de águas, né, pluviais, quando chove, e também de ventos, porque uma das principais razões, ou um dos piores problemas que nós temos no centro-oeste brasileiro, quando nós não utilizamos o plantio direto na palha, é a erosão eólica. É impressionante como ocorre os redemoinhos no mês de agosto e setembro e fecha. Os chapadões no Mato Grosso eles fecham. Você no Tocantins também, você não enxerga nada. São milhares de toneladas de solo que é levantado pelos redemoinhos. E depois que nós começamos a utilizar o plantio direto, isso parou. E esse ano eu vi numa fazenda lá em Mato Grosso que ela estava sendo transformada de agricultura de soja para o algodão, e aí você tem que fazer algumas atividades ainda tradicionais, gradagem profunda, tem que fazer gradagem de niveladora, e o solo fica muito poroso. E eu até me assustei, porque fazia muitos anos que eu não tinha visto tal evento, né, daquela poeira em suspensão. Chega a assustar a gente de ver como nós fazíamos agricultura no passado. E a agricultura moderna que nós temos hoje de plantio direto, ela é baseada principalmente na base do paraquat e do glifosato, né? E aí parece que a Anvisa, e eu quero fazer um questionamento aos dois aqui que são ligados a essa área, e mais a doutora Edilene, se vocês estão a par disso, estão acompanhando, e também se a velocidade do banimento é a mesma que nós temos da velocidade da introdução de outros produtos. Aqui demonstrado pelo Túlio, numa lista de 15,5 anos, né? 15 anos e meio para você entrar na fila agora. Como essas consultas públicas estão sendo iniciadas agora, eu quero também saber se nós vamos demorar 15 anos para retirar esses produtos, né? Se for 15 anos, vai dar tempo de buscar alguma outra coisa, mas não é o caso que me parece nesse momento. Outra coisa, cada vez que você tira um produto desse, aí vem as desconfianças do produtor, e aqui eu quero falar mais como produtor, é de que se tira um produto barato do mercado, eficiente e barato, né, sobre o aspecto ou sobre a alegação de que ele faz mal para a saúde, que ele tem possibilidades de gerar câncer, e a nossa legislação prevê que qualquer possibilidade disso, nós não podemos utilizar esses produtos. Mas muitos dos estudos que são feitos, que são colocados, pelo menos que a gente lê, que os estudos foram feitos, por exemplo, em Singapura, né, ou em um outro local onde o uso é muito pequeno, diferentemente do que nós fizemos aqui no Brasil. E já foi dito aqui também, se quisermos fazer agricultura no nosso clima tropical, não tem jeito de abrir mão dos agroquímicos. Eu gostaria muito, como produtor, de produzir e não gastar um centavo com isso, não me incomodar com isso, não me incomodar com os EPIs para cuidar dos operadores. As regras todas que temos que seguir, tudo muito caro, muito perigoso. Não estou alegando que não é perigoso, mas não tem. Nós temos que fazer uma opção. Ou nós vamos produzir, né, do jeito que fizemos, usando esses produtos, ou deixamos de produzir, e as consequências de não produzir serão muito maiores, eu creio nisso.
A biotecnologia que chega e que é uma realidade para nós, também não é uma coisa definitiva, né? Cada vez que nós introduzimos um elemento novo nessa cadeia, um produto transgênico que controla a lagarta A ou B ou C, nós desequilibramos o outro lado. Nós, como agricultores, estamos sofrendo muito com isso. Cada vez que tenta arrumar uma coisa, você estraga 4, 5. Né? Foi mostrada aqui a ferrugem da soja asiática, foi uma foto mostrada aqui. Por exemplo, a introdução dessa praga no Brasil tem uma consequência, tem outras consequências. Não é só o custo direto dela, do combate, que pode reduzir 80% da soja, e reduz mesmo. Se você não aplicar, você não colhe. Não colhe. Isso é prática. Mas, para combater isso, as doses de fungicidas são maciças. E aí nós atacamos outros fungos que controlam naturalmente outras pragas, como a mosca branca, que é uma mosquinha, um inseto bem pequenininho, e que tem se tornado uma das principais pragas da soja ultimamente, porque a aplicação maciça desses produtos, eliminamos o inimigo natural da mosca branca. E aí estamos nós lá, aplicando inseticidas e coisas em cima desses negócios. Hoje a soja germina, com 4, 5 dias, tu já tem que entrar com inseticida em cima. Então, a situação do agricultor é muito difícil. É muito difícil. Além do gerenciamento disso, os custos, né, tem vazado na mão dos produtores. Aí não vai pensar que é só do cara da soja, do algodão, do milho, não. É lá da alface, da beterraba, do rabanete, do milho verde, da melancia. É assim que está o negócio. Então, eu diria o seguinte, a Anvisa, esses órgãos, tem que olhar. Não estou dizendo que não tem que olhar. Mas qualquer mexida nesse tabuleiro, sem uma análise geral do processo, pode ser muito danoso para o setor agrícola, né, e para o Brasil. Então, o meu questionamento é, nesse sentido, eu gostaria de ouvi-los no momento que cada um for se manifestar. Obrigado, presidente.